Nesse período chuvoso, aumenta a quantidade de pessoas com rouquidão ou perda de voz. A gente que trabalha com a voz precisa ter cuidado redobrado. Mas como saber o momento de procurar um médico para conferir se o problema já é grave? É o que vamos descobrir agora com o otorrinolaringologista, o Dr. Anderson Tinô de Carvalho, que já está aqui comigo no estúdio. Doutor Anderson, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Fico muito feliz de receber. Agradeço, Mauro. Ainda mais para falar de algo que é tão importante e às vezes a gente não dá bola, né, doutor? É verdade. E às vezes parece que a gente não dá bola. Então eu queria começar perguntando o seguinte: quais são as causas mais comuns da rouquidão? Muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Mauro. Bom dia a todos. A principal causa de rouquidão no nosso meio, na verdade, são as doenças inflamatórias, né? A inflamação por si só é um processo que faz com que a mucosa dessa região da laringe, ela torne-se mais ressecada. E aí, no atual momento que nós vivenciamos, clima mais úmido, né, tempo mais chuvoso, neste momento é a fase que realmente é o momento que a gente tem mais prevalência desses processos inflamatórios. Além disso, nós temos os processos virais, as inflamações, né? E os processos bacterianos também contribuindo para causar uma patologia na região da laringe. Doutor, eu tenho certeza que quem está em casa está pensando assim, mas Mauro, quando que a rouquidão deixa de ser considerado algo passageiro e começa de fato a preocupar? Vamos lá. Então, ter rouquidão é muito comum, né? Você como apresentador também, períodos que vão ter uma redução da voz, profissionais da voz como professores. Então, falar muito, né, falar durante o dia, é um fator de redução da nossa voz. Então, a gente precisa entender que a rouquidão é um sintoma e que a gente precisa buscar o tratamento, a investigação desse sintoma. E o que preocupa a gente, na verdade, é quando essa duração desse processo inflamatório ela é mais que 15 dias. Tem mais que 2 semanas, a gente precisa realmente pensar em investigar melhor essa rouquidão. Doutor, e a rouquidão, ela vem normalmente ou às vezes acompanhada de dor ou não tem nada a ver? Sim, sim. Na verdade é o seguinte, a dor preocupa mais do que a rouquidão, né? A dor, ela vem de uma região um pouco mais alta, que é a faringe. Então, a faringe, quando a gente deglute, a gente faz um movimento. Então, processos inflamatórios nesta região da faringe, nós vamos ter a dor. Então, uma dor também que se prolonga ao longo do tempo, também merece ser investigada. Já a laringe é o nosso órgão fonatório. Então, a laringe ela é responsável pela emissão da nossa voz. Então, o sintoma na laringe seria a rouquidão, seria a disfonia, que é o termo técnico médico. E toda rouquidão, me ocorreu isso agora de perguntar, doutor, toda rouquidão caminha para a gente perder a voz ou não necessariamente? Sim, na verdade, a voz é o fator, a perda de voz é o fator final. Antes disso, a região da laringe dá sinais. Então, o pigarro, né, aquele famoso pigarrozinho que a gente tem, já é um processo inflamatório nessa região e já é um ressecamento. Então, quando a gente atinge a rouquidão, é porque as pregas vocais, que é o nosso órgão fonatório, ela já não consegue fazer o movimento adequado, né, de emissão da voz. Então, é aí que a gente tem o processo da rouquidão. Doutor, e é comum uma pessoa ficar rouca diversas vezes ao longo do ano, por exemplo? Sim, principalmente aqueles que possam ter alguma alteração na estrutura da laringe. Então, as pregas vocais é um órgão muito especializado. E qualquer espessamento, qualquer deformação nessa corda vocal, se você utiliza essa voz de forma inadequada, você está contribuindo para aumentar a lesão nessa região. Então, se você tem períodos de melhora e piora da voz ao longo do tempo, então provavelmente, né, você pode ter uma alteração nessa região desse tecido da laringe. Interessante demais. Doutor, e os alimentos, hein? E aí eu também vou incluir as bebidas nessa história. Também contribui para esses quadros? Com certeza. Então, o alimento aí, principalmente os alimentos cítricos, né? Eles podem aumentar, né, o refluxo gastroesofágico e a acidez estomacal, ela pode subir para a região da laringe e provocar mais ressecamento. O grande segredo da nossa laringe, na verdade, é manter ela hidratada. Então, qualquer processo inflamatório que gere um ressecamento nessa região vai provocar o sintoma. Então, café em excesso, comidas condimentadas, tempero, tudo isso contribui para que esse ressecamento ele piore.
o senhor falou aí, e fumaça, cigarro, essa companhia toda que a gente tem aí, pacote completo, né, doutor? Esse pacote completo do meio do ano, ele é muito complexo, né? Então, claro que nós não temos mais aquela fumaça de antes, né, por conta das fogueiras, mas ainda tem alguma. Temos o clima que contribui, então todo esse processo de fumaça, clima frio, mais chuvoso, ele pode provocar um ressecamento dessa região. Então, se eu não tenho uma lubrificação adequada, eu tenho um ressecamento, então vou ter uma piora desses sintomas. Então, basicamente, a gente precisa sempre orientar o paciente a manter uma hidratação nessa região da voz. Muito bem, você que acompanha o nosso programa já sabe, o doutor Anderson vai continuar aqui comigo, já já ele volta para responder a sua pergunta. Obrigado por enquanto, doutor. Agradeço, Mauro.